Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para compartilhar com vocês um pouco das atividades que nós realizamos em sala de aula com as turmas no segundo bimestre, onde os alunos criaram áudios e vídeos falando sobre a violência e exploração sexual dentro da internet. Não compartilhe essa ideia, segue o trabalho deles aí. Oi, tudo bem? Meu nome é João, meu sinal é esse. Estou aqui na escola Dr. Adalberto Alves Rolo, estudo no terceiro ano A. Vou falar sobre abuso sexual. Esse é o sinal de abuso sexual. Então, por exemplo, um homem ou uma mulher que não é legal, uma pessoa má, observa uma outra pessoa e sente a necessidade de cometer o ato de abusar. Pode ser num lugar ermo ou numa casa. É muito importante que essas pessoas que estudam, estudantes, a família, a polícia, esteja sempre atento. Que é muito importante o conhecimento, a clareza de entender. Porque essas pessoas, elas têm vontade de fazer esses atos, então tem que estar separado, as pessoas têm que ter conhecimento. É muito importante que a família, a polícia, quem estuda, esteja separado de pessoas que têm esses ideais que não são legais. Ok? Entenderam? Espero que tenha ficado claro. Obrigado. Tchau, tchau. Um grande abraço. Bom, hoje eu vim falar de um assunto muito desconfortável. A gente não gosta de fazer assunto, mas é um assunto que sim, a gente deveria dar mais importância. É sobre abuso sexual. Nós devemos sim cuidar das nossas crianças. Bom, o que é o abuso sexual? O abuso sexual em si é quando uma criança ou um adolescente tem relações com um adulto. Tipo assim, sem nada em troca. No caso, de graça. Bom, a exploração sexual é quando uma pessoa fala assim: você tem uma relação comigo, eu te dou dinheiro, eu te dou brinquedo, eu te dou um celular. Bom, como é que isso pode acontecer? Pode acontecer em joguinhos, em redes sociais, falando assim: nossa, como você é bonita. Bom, se você não souber como agir, você fala: eu não gosto que você faz assim dessa maneira comigo, eu sinto vergonha. Ou você bloqueia a pessoa, fala para os seus pais. Bom, e não a gente pode pedir ajuda, a gente pode pedir ajuda. Se não for seus pais, assim, for seu primo, sua tia, seu tio, se for pessoa assim, você pode perguntar pro seu pai ou pra sua mãe se você se sentir confortável. E se for o pai e a mãe, você pode contar pra escola, pro conselho tutelar, pra polícia. A polícia também pode ajudar, né? Então, o abuso infantil é normalmente quando algum estranho ou algum parente começa a falar coisas inadequadas para você, começa a passar a mão em lugares inadequados, não entrar em carro de estranho, não aceitar presentinho de estranho, não ficar conversando com um estranho, não ir na casa de estranho para dar presentinho, não aceitar. Crianças e adolescentes começaram a utilizar aparelhos eletrônicos com acesso à internet, como smartphones e tablets, cada vez mais cedo. Assim, a exploração a riscos anteriormente reservados ao convívio pessoal aumenta no mundo virtual. E entre esses perigos encontra-se a violência sexual. Denunciar é a melhor opção ao descobrir a violência sexual. Além de reportar o crime, os pais podem trabalhar maneiras de evitar esses casos. O abuso sexual existe quando um adulto, pode ser homem ou mulher, ou até um adolescente mais velho, busca satisfazer seus desejos sexuais com menino ou menina. Acontece quando esse adulto toca nas partes íntimas, mas pode acontecer até sem contato físico. Quando a pessoa fala para a criança palavras que deixam elas constrangidas. Tira ou mostra fotos que a incomodam.
Exploração sexual é quando sofre abuso sexual em troca de comida, roupa, lugar para dormir e etc. Se o abuso vier de um parente, mãe, pai, tia, tio, vô, avó, a criança pode pedir ajuda para a escola, o Disque 100, pedir ajuda ao amigo, ao conselho tutelar. A internet é uma ferramenta que tornou mais fácil a ação desses criminosos. É hoje em dia a principal forma de divulgação de pedofilia. Existem vários grupos de pedófilos que divulgam e trocam fotos e vídeos, fazem turismo sexual e até tráfico de menores. Não fique com medo, pois é isso que o pedófilo quer. Você pode fazer uma denúncia anônima no Disque 100. Tchau! Olá, meu nome é Maísa e eu tenho 11 anos. O abuso sexual é quando uma pessoa não quer ter relações sexuais, mas é obrigada. As pessoas que cometem esse crime são chamadas de pedófilos. Podem ser um homem, uma mulher ou até um adolescente mais velho. O abuso sexual é um caso sério. Algumas meninas de menos de 10 anos chegam a engravidar do abusador. Uma criança que sofre isso não tem que se culpar e sim buscar ajuda. Se você sofrer abuso sexual, você pode estar buscando ajuda no Disque 100, Conselho Tutelar ou até na escola. A escola é um bom lugar para denunciar um abusador. Você pode buscar os coordenadores da escola, conversar com os professores ou os diretores. Meu nome é Renan Rafael Gonçalves, do primeiro A, número 29. Bom, eu estou aqui para apresentar a quarta situação de aprendizagem, que eu vou estar falando sobre o abuso sexual e tá alertando vocês. Então, vamos lá. Bom, muita gente se pergunta o que é abuso sexual. E galera, é qualquer ato sexual ou tentativa de qualquer ato sexual sem a permissão da outra pessoa. Isso mesmo. E isso, galera, ocorre muito entre crianças e adolescentes, com crianças e adolescentes, né? E aí, né, galera? E aí, o que eu faço se acontecer isso? Bom, a primeira coisa é, como que eu sei que isso aconteceu? Bom, né, galera? Se você se sentir desconfortável com alguém passando a mão em você, fazendo qualquer coisa que você não desejou, denuncie. Qualquer comentário, denuncie, galera. É importantíssimo você denunciar. Não tenha vergonha, porque muita gente tem vergonha, né, de denunciar e não devemos ter vergonha. Beleza, galera? E a quem devemos procurar? A quem devemos procurar? Bom, né, galera? Se vier da parte de um familiar, que é muito difícil, né, galera? Devemos procurar a escola, algum parente mais distante, alguma pessoa que possa te ajudar. Na hora de pedir ajuda, pense em pessoas possíveis que possam te ajudar. Entendeu, galera? Mas o importante que a gente tem que saber é denunciar. Porque assim, denunciando, a gente pode tá diminuindo com esse ato que é grotesco. Independente da relação com a vítima. Ocorre em tempos de paz quanto em situações de conflito armado. É generalizada e considerada como uma das violações dos direitos humanos mais traumáticas e comuns. Que é para crianças não poderem seguir passos de muitas pessoas que fazem o mal. Agredir pessoas ou até mesmo fazer o bullying. Então, o que é abuso sexual? Bom, de um ponto de vista jurídico, a definição pode mudar de um país para o outro, mas geralmente esse termo se refere a qualquer contato sexual não desejado e às vezes forçado. Envolve coisas como abuso sexual de crianças ou adolescentes, estupro e exploração sexual por um profissional de confiança.
pode ser um médico, um líder religioso. Em alguns casos, os agressores ameaçam suas vítimas se elas disserem que vão contar o que aconteceu, não importa se tenha sido verbal ou físico. O que nós precisamos saber? A maioria dos abusos é cometida por um conhecido. Em 2 de cada 3 casos de estupro, a vítima já conhecia o agressor. E o abuso sexual também não é culpa da vítima. Ninguém merece sofrer abuso sexual. O agressor, e só ele, é totalmente responsável por seus atos. Nós devemos pensar no que nós vamos fazer caso alguém mesmo, um namorado, um parente, tente obrigá-lo a ter contato sexual. Nós podemos ensinar situações com nossos pais ou nós mesmos que poderiam acontecer e ver como nós iremos reagir. E isso serve para nos deixar preparados para qualquer tipo de situação em que nós nos sentirmos pressionados. Abuso sexual de adolescente e criança. Isso acaba trazendo trauma para as crianças e adolescentes. Isso muitas vezes acontece dentro da família. Algum parente, familiar acaba abusando dessa pessoa e acaba ameaçando ele de, se ele contar, a matar familiar, matar ele mesmo, sabe? Isso é muito ilegal. E a criança acaba ficando com trauma pro resto da vida. Isso é crime. Eu acho interessante o que a gente aprendeu nessa aula, porque a gente mesmo pode ter passado por isso e não saber. Então é bom a gente ter esse conhecimento. Nossa, a gente milita muito. A gente também pode até ajudar o próximo, né? Sabendo, a gente pode até dar um conselho pra quem não tá sabendo de nada. A gente tem que tomar muito cuidado com a internet, né? Porque a internet, ela é, como que eu posso dizer? A internet é qualquer coisa, coisa boa. Não, pode ser qualquer coisa boa, mas não é. Ela é muito perigosa. Então a gente tem que ter informações e o que a gente saber a gente compartilhar com o próximo. Já deu um minuto, graças a Deus. A exploração sexual infantil é o ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou adolescente para satisfazer qualquer desejo sexual, como por exemplo prostituição, drogas, e também usa como lucro, como benefício para ter prazer sexual. Bom, o que devemos fazer para combater? Devemos denunciar que lugar de criança e adolescente é na escola, não é trabalhando. Devemos dar conselhos bons para as crianças, que a criança tem que estudar. E também sobre a exploração sexual devemos denunciar. Denuncie. Não deixa qualquer pessoa, qualquer indivíduo satisfazer o desejo sexual usando criança ou adolescente. Devemos denunciar. Bom, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eric, estou do terceiro período aqui para falar sobre o abuso sexual. Bom, primeiramente, o que é o abuso sexual? O abuso sexual, basicamente, é quando uma pessoa toca em uma parte de você ou fale algo sobre você que não te agrade, que você não queira que aconteça. Por exemplo, é quando uma pessoa chega em você e trisca em uma parte íntima. E para vocês entenderem o que é uma parte íntima, é uma parte do seu corpo onde só você pode ver, sabe? É uma parte de baixo, uma parte consistente no meio do corpo, do tronco. Então é aquela partezinha que a gente não gosta que as pessoas toquem, certo, crianças? Bom, pessoal, e então quando uma pessoa que não seja os seus pais, uma pessoa que você não goste, toque nessa parte sua, não deixe, certo? Não deixe, não pode, não é legal. As únicas pessoas que podem tocar em você nessa parte com a sua autorização seria seus pais, ou médicos, ou uma pessoa que você goste que você deixe, mas fora isso não pode, é errado. Se alguma pessoa tocar em você, sendo na parte superior, na parte inferior, na parte que não pode tocar, avise, conte para alguém que você goste, conte para os seus pais, para o seu colega, para o seu professor, ou até mesmo ligue para a polícia, que o número é 190,
Não deixe, porque essas pessoas, quando elas tocam em você e você não deixa fazer nenhuma piadinha sobre seu corpo, sobre os órgãos, é sempre com má índole. Então não pode, pois isso pode virar algo pior, pode virar algo sério. Ou seja, denuncie, conte a alguém o que aconteceu. A exploração sexual infantil é o ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou adolescente para satisfazer qualquer desejo sexual, como, por exemplo, prostituição, drogas, e também usa como lucro, como benefício para ter prazer sexual. Bom, o que devemos fazer para combater? Devemos denunciar que lugar de criança e adolescente é na escola, não é trabalhando. Devemos dar conselhos bons para as crianças, que a criança tem que estudar. E também sobre a exploração sexual devemos denunciar. Denuncie. Não deixa qualquer pessoa, qualquer indivíduo satisfazer o desejo sexual usando criança ou adolescente. Devemos denunciar. O abuso sexual é frequente e ocorre em todas as classes sociais e estratos econômicos, em todos os países do mundo, bem como as outras formas de maus tratos, o físico, o psicológico e a negligência. O abusador sexual, ou seja, aquele que se utiliza de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual, é antes de tudo um doente. A sociedade, porém, aparenta frequentemente ser um indivíduo normal. O abuso sexual intrafamiliar inicia-se geralmente muito cedo, quando a criança tem cerca de 5 anos, e é um ato progressivo, um misto de carinho e afagos com ameaças como "não conte nada à mamãe, você é a filha de que mais gosto", "você é a minha preferida", ou "não conte para ninguém, é um segredo nosso", ou ainda pior, "se falar para sua mãe ela vai te castigar e botar você na rua". Com medo e remorso, mas também com prazer, a criança vai aceitando a relação com o pai agressor. Sim, porque na maioria das vezes o abuso sexual é praticado pelo pai biológico contra a filha, e às vezes contra o filho. É uma situação patológica de toda a família. Progressiva pode chegar na adolescência, a penetração vaginal e a gravidez. Raramente é acompanhada de violências físicas ou deixa marcas evidentes. Contudo, as consequências para a vida social e sexual da criança serão sérias. O abuso sexual intrafamiliar é diferente da exploração sexual de crianças e adolescentes, situação em que o comércio está envolvido. E é sempre um ato de criminosos contra crianças e adolescentes que não têm outra opção. Frequentemente, o abusador sexual de crianças e adolescentes é um pedófilo. A pedofilia é um distúrbio do desenvolvimento psicológico e sexual que leva indivíduos aparentemente normais a buscarem de forma compulsiva e obsessiva o prazer sexual com crianças e adolescentes. As consequências do abuso sexual para crianças e adolescentes são graves, às vezes com repercussões para toda a vida. O pedófilo deve, portanto, ser excluído do convívio social, enquanto é submetido a tratamento. As vítimas devem ser apoiadas pela família e por profissionais especializados. O primeiro passo para combater o abuso sexual é a sociedade ser informada sobre a sua frequência. Crianças serem precocemente informadas sobre seu próprio corpo e se o abuso sexual ocorrer. Nosso conselho para os pais é: acredite no que lhe diz seu filho, por mais absurdo que lhe pareça. Autoestima preservada e confiança nos pais podem impedir a maioria das situações do abuso sexual. Oi, me chamo Bia. Tudo bem? Eu sei que você está com medo, mas não precisa, tá bom? Vou te dar um conselho, tá? Você está aprendendo a viver e a entender como funciona o mundo de hoje que estamos vivenciando, né? Não está sendo fácil para ninguém, mas como o papai e a mamãe ensinou, não podemos guardar segredo e nem falar com estranhos, não é mesmo? Sempre privando e protegendo nosso corpo, pois é nosso e temos que guardar. Não podemos deixar ninguém, nem sequer algum parente, tocar, pois o nosso corpo é o nosso tesouro. Você tem as suas partes íntimas, que são as partes que nem sequer, sem a tua autoridade, nem sua mãe pode relar. Não deixe nem tirar foto e nem sequer tocar em você. Tudo tem um limite. Se alguém te forçar a algo, corra e conte para alguém. Não esconda nada. Se algo acontecer,
Conte para alguém que você tem confiança e se sinta à vontade para contar. Se alguém te tocou, denuncie ou conte para alguém, pois juntos somos mais fortes. Somos contra o abuso sexual. Toda criança tem o direito a uma infância segura. O conselho que eu dou para uma criança e adolescente é denunciar o agressor, falando com seus pais e até chamando até as autoridades. O risco que existe em todos os lugares, inclusive dentro de casa, até mesmo na vizinhança e etc. O encorajamento que eu daria. Boa tarde, meu nome é Mariana da Cruz Batista e eu sou do primeiro E. O que é violência sexual? A violência sexual é definida pela OMS como todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Segundo o Organismo das Nações Unidas, a coerção pode ocorrer de diversas formas e por meios de diferentes graus de força, intimidação psicológica, extorsão e ameaças. A violência sexual também pode acontecer se a pessoa não estiver em condições de dar seu consentimento, em caso de estar sob efeito de álcool ou drogas, dormindo ou mentalmente incapacitada. A violência sexual abrange o estupro dentro de um relacionamento, o estupro por pessoas desconhecidas ou até mesmo conhecidas, por exemplo, família, amigos, etc. Tentativas sexuais indesejadas ou assédio sexual, que podem acontecer na escola, no local de trabalho e em outros ambientes. Falo também um pouco mais sobre esse ato sexual, sobre as internets, que hoje em dia bastante gente é afetada por isso, bastante gente envia fotos, envia algo para amigos que caem nas redes sociais. Isso também eu acho que é um ato de sexualidade, é um ato contrário do que poderia viver. Falo também um pouco da violência física, que seria, além do ato sexual, ter uma violência física. E se você, que passa por isso, é ou não é aluno e não tem com quem conversar, procure a escola onde você estuda ou estudou, que você se sente confiável. Campanha de prevenção ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Caso você não saiba o que é abuso sexual é o termo usado para violência sexual sem que há consentimento de outra parte. E exploração sexual é quando a outra pessoa tenta obter lucro através de sua sexualidade. A exploração sexual está sendo muito comum entre adultos abusando de adolescentes e crianças. Caso você sofra isso de algum familiar ou até mesmo de um amigo, não perca tempo de procurar ajuda. Nas escolas, certeza que terá alguém para te ajudar, também tem a polícia e sempre vai ter alguém que você possa confiar. Abuso sexual não é brincadeira. Então, caso você já sofreu isso, por favor, conte para alguém que poderá te ajudar. Oi, meu nome é Vivian, eu sou do segundo E e eu vim falar um pouco sobre o abuso sexual. O abuso sexual é o ato sexual sem o seu consentimento. Quando você é pressionado para fazer uma atividade sexual sem você querer, na força. E, infelizmente, acontece mais com crianças e adolescentes. E os abusadores podem ser da família, pode ser o pai, o avô, o padrasto, tios, e também por vós, tias e entre outros, amigos que às vezes a gente confia, mas não é nada do que a gente pensa.
E a vítima sempre fica com medo de pedir ajuda, porque o abusador, ele sempre chantageia a vítima, dizendo que se contar vai matar alguém da família que você ama, ou vai fazer algo de ruim com alguém da sua família. Mas peçam ajuda, não escondam, não fiquem com medo, porque a culpa não é de vocês. Bom, abuso sexual é quando adultos querem ter relações com crianças, jovens e adolescentes, e quando adultos dizem coisas desconfortáveis para os abusados. Por isso eu queria avisar para tomarmos cuidado com quem falamos na internet, e também queria avisar que quando o abusador falar não conte pra ninguém ou te ameaça se você tentar contar a alguém, não tenha medo, fale com responsáveis da escola, com parentes ou Disque 100. A ligação é anônima e você não precisa se identificar, não se crie. Abuso sexual se trata de uma pessoa mais velha usar crianças e adolescentes para estimulação sexual. A exploração sexual, assim como o abuso, é de natureza erótica para o prazer, mas também pode ser qualquer forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, como o incentivo à prostituição, a escravidão sexual, ao turismo sexual e a pornografia infantil. A internet é um local com vítimas em potencial desses abusadores e exploradores que utilizam de comentários de natureza sexual que deixam a vítima desconfortável. Podem enviar fotos dos seus órgãos genitais, deixando a vítima assustada. Pedir à vítima fotos íntimas e depois utilizar as mesmas para ameaçar e chantagear. Podem tentar convencer a vítima a encontrar-se consigo para praticar atos sexuais. O ideal seria o monitoramento dos pais, a navegação dos seus filhos na internet e sempre deixar claro que nem todos ali estão para fazer o bem. Exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. A internet é uma forma para homens e mulheres fazer exploração e abuso sexual com crianças e adolescentes. São usados aplicativos como Google. Adultos pegam o número de crianças para mandar fotos de partes íntimas, que ela irá ganhar um presente, mas ela na verdade não irá ganhar nada. O abuso sexual ocorre quando o adulto utiliza o corpo da criança mesmo para suas próprias satisfações sexual. Como a criança e mesmo os adolescentes não têm condições de discernir corretamente o que está acontecendo devido ao seu desenvolvimento, eles acabam se tornando refém do seu agressor, tanto psicologia quanto socialmente. Nunca esqueça de tomar cuidado com fotos e aplicativos de gente adultas de maiores de 18 anos. Quando uma criança ou adolescente é usado para a estimulação ou satisfação sexual de um adulto, ele pode ocorrer dentro ou fora do ambiente familiar, por uma pessoa conhecida ou desconhecida da vítima. Exploração sexual é um termo empregado para nomear práticas sexuais sobre quais um indivíduo obtém lucros. Então, as meninas devem tomar bastante cuidado. Sites, por exemplo, Tinder, Messenger, Twitter, entre outros. Devemos tomar cuidado com fotos, mensagens, chamada de vídeo com pessoas estranhas. E se alguém estiver sofrendo com abuso sexual, deve procurar conversar com um familiar ou um conselho tutelar mais próximo e denunciar. Usar sites que não estão para nossa idade, que devemos tomar cuidado com videochamadas, e que isso acontece, esse tema da aula, tipo assédio e exploração sexual virtual, acontece em sites tipo Twitter, Omegle, Net, isso acontece em vários sites. Então, eu sei que devemos tomar muito cuidado com isso e que a gente viu na aula que foi muito interessante, porque eu não tinha visto esse título ainda. Sobre isso, acho que todos devemos ficar alerta a qualquer tipo de situação desconfortável, comunicar aos pais a qualquer tipo de assédio, e todos têm que ter coragem de denunciar
Conte para o pai, para a mãe, avó ou até mesmo para um amigo. Só assim poderemos resolver a situação. Nessa aula eu aprendi que não pode falar com gente desconhecida na internet e também achei interessante as formas de sofrer abuso sexual, parques, praças, shoppings e etc.